Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos analisar uma decisão do STJ que tratou sobre o interesse de agir. Vou fazer um brevíssimo apanhado teórico sobre o interesse de agir, vou lhes apresentar a descrição, os contornos fáticos da causa, como que evoluiu o processo na primeira e segunda instância e por fim qual foi a conclusão do STJ. Aliás, no STJ trata-se do recurso especial 1.753.006 de São Paulo, RESP 1753006 de São Paulo, julgado pela primeira turma, relatoria do ministro Gurgel de Faria. De todo modo, os senhores vão encontrar a descrição do julgado aqui na descrição do vídeo. Em um brevíssimo apanhado a respeito do interesse de agir, costumo dizer em sala de aula que o interesse de agir, que é uma das condições da ação, ele é representado por uma palavra, que é a utilidade. Então haverá interesse de agir se o demandante demonstrar a utilidade na intervenção do Poder Judiciário na causa que foi, na controvérsia jurídica que foi apresentada. E essa utilidade se subdivide em um binômio. Então, há a utilidade necessidade e há a utilidade adequação. Para que a intervenção do Poder Judiciário seja útil, logo, para que haja interesse de agir, a parte tem que demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que é vedada a autotutela, e também a adequação do procedimento e a adequação do pedido formulado. Em brevíssima síntese, essa noção teórica a respeito do interesse de agir. Pois bem, quais foram os contornos fáticos a respeito dessa causa julgada pelo STJ? Uma certa empresa preencheu, por meio de seu contador, equivocadamente a Declaração de Crédito Tributário Federal, a DCTF. Então, o pano de fundo, o direito controvertido é direito tributário. E aí, a Receita Federal entendeu que houve excesso no limite estabelecido pela legislação aplicável para fins de dedutibilidade do imposto de renda. E aí, por conta disso, lançou um débito fiscal em desfavor dessa empresa, da autora, em R$100 mil. Então, pela iminência, pela possibilidade de inscrição desse débito em dívida ativa e, consequentemente, a possível posterior propositura da execução fiscal, essa empresa se antecipou e propôs perante a Justiça Federal uma ação anulatória, objetivando, portanto, desconstituir este débito fiscal já lançado. Então, estava lançado já o débito fiscal de R$100 mil. O passo seguinte, em não havendo pagamento e a empresa não queria pagar, seria inscrição em dívida ativa e aí, posteriormente, a propositura de uma execução fiscal. Para evitar isso, a empresa propôs uma ação anulatória desse débito fiscal. O juiz de primeira instância da Justiça Federal e também o Tribunal Regional Federal local julgaram extinta essa ação justamente por falta de interesse de agir, aplicando, portanto, o artigo 485, inciso 6º do CPC. E sob qual fundamento? Alegou o juiz de primeira instância e também o Tribunal Regional Federal que a empresa poderia ou deveria ter, antes de proposto a ação anulatória, ter se dirigido perante a Delegacia da Receita Federal para, no âmbito administrativo, retificar a declaração. Então, ao pular essa etapa de um prévio requerimento administrativo e ao deixar de tentar resolver supostamente a situação no âmbito administrativo perante o fisco local, teria havido ali então uma quebra da necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Segundo o juiz e o TRF, tudo aquilo que se pediu perante um processo judicial era possível de se obter perante o fisco num processo administrativo. Então não haveria a imprescindível necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Essa foi a conclusão a que chegou o processo na primeira e segunda instância local. A parte insatisfeita interpôs recurso especial para o STJ. E aí, qual foi a conclusão do STJ? Será que o STJ concordou
com essa conclusão de extinção do processo sem resolução do mérito por faltar interesse de agir? E a resposta é não. Não se vislumbrou, no caso, a ausência de interesse de agir. E aí, como é que o STJ chegou a essa conclusão? O raciocínio desenvolvido pelo juiz e pelos desembargadores do TRF, ele até teria sentido, ele até seria correto se o autor fosse a juízo pedindo tão somente a retificação da declaração, porque é isto que ele conseguiria, a retificação da declaração, no âmbito administrativo, perante o fisco no local. Mas a pretensão deduzida em juízo não foi de tão simplesmente retificar a declaração. O prazo de retificação já teria passado. O tributo já tinha sido lançado. O passo seguinte já era a inscrição em dívida ativa e posterior propositura da execução fiscal. Então a ação anulatória tem um potencial maior do que simplesmente a mera retificação. A ação anulatória visa desconstituir o lançamento tributário já efetuado. Então, o que se buscou perante o Poder Judiciário tem um alcance maior do que aquilo que se buscaria, que se pretenderia perante o âmbito administrativo. Então, o STJ afirmou de que existe sim interesse de agir para a propositura de ação ordinária no qual se busca a anulação de débito fiscal com a alegação de que houve um erro meramente formal no preenchimento da declaração, ainda que não tenha, no caso, existido o prévio requerimento administrativo. Ok? Fazer só uma última observação, no sentido ainda do interesse de agir e essa expressão prévio requerimento administrativo, para que a gente trace uma distinção relevantíssima. Há um tempo atrás, nos idos ali de 2014, o STF, por meio da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, trouxe um entendimento jurisprudencial relevantíssimo nesse contexto de prévio requerimento administrativo e o futuro interesse de agir na propositura de uma ação. Só que não era nesse contexto de direito tributário, de preenchimento de guias e ação anulatória. O STF afirmou, por meio do RE, do recurso extraordinário, 631.240, então RE 631.240, um julgamento do plenário do STF. O STF afirmou, portanto, que é necessário, portanto, a necessidade de um prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações previdenciárias em face do INSS. Então, antes de propor uma ação para obtenção de um benefício previdenciário na Justiça Federal em face do INSS, se faz necessário que a parte tente obter o benefício previdenciário administrativamente em face do INSS. Veja que o caso é aqui distinto. Mas aí o próprio STF trouxe umas nuances aqui. Então, para que se proponha uma ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário, é necessário, portanto, que antes da propositura da ação tenha sido proposto um processo administrativo perante o INSS. Mas nós temos três situações nos quais se admite a propositura, portanto, da ação judicial. A primeira situação, que é a regra, é quando o interessado requereu o benefício administrativamente perante o INSS e esse pedido foi totalmente ou parcialmente negado pelo INSS. Então há aí uma pretensão da parte em propor a ação judicial. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, haverá interesse de agir se o interessado requereu a concessão do benefício administrativo perante o INSS no âmbito administrativo e o INSS demorou para analisar. E aí o STF fixou o prazo de 45 dias. Então, proposto o processo administrativo e ele não tenha nenhuma decisão em até 45 dias, surge a pretensão, a parte pode ir, portanto, a juízo. Mas tem uma terceira hipótese. E a terceira hipótese é os casos em que a parte não propôs o processo administrativo para concessão
do benefício previdenciário. Mas há no INSS um entendimento padronizado, um entendimento institucional de que não se deve conceder aquele benefício. Então a parte pode pular o INSS e ir direto para a propositura de uma ação judicial se ela demonstrar que a própria propositura do processo administrativo perante o INSS seria desnecessária, seria uma perda de tempo, porque o INSS já consolidou o entendimento pelo descabimento de concessão daquele benefício. Então a parte demonstrando isso, que ela deixou de propor um processo administrativo perante o INSS, porque já há um entendimento consolidado em seu desfavor, em desfavor da parte, aí ela poderia propor direto uma ação judicial perante a Justiça Federal. Fiz uma referência a um julgado do STF e no mesmo sentido o STJ tem como um julgado relevante o RESP, o Recurso Especial 1369834 de São Paulo, RESP 1369834 de São Paulo, um julgado da primeira sessão, relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Tá? Então, lhes apresentei um brevíssimo resumo teórico do interesse de agir, vimos o contorno fático de um caso que envolve direito tributário e que, ao final, o STJ disse que há sim interesse de agir na propositura de uma ação anulatória, porque anular um débito fiscal não se confunde com a mera retificação no âmbito administrativo do débito fiscal, e ao final eu fiz um paralelo com um precedente parecido, mas nem tanto, que trata da exigência de prévio requerimento administrativo para que haja interesse de agir, mas não relacionado ao direito tributário, mas ao direito previdenciário perante o INSS e não perante o fisco, ok? Então me parece que está bem posta a situação. Por enquanto é só. Fiquem todos os senhores com Deus e até uma próxima.